Então, o recente estado do Acre, ele carecia de cursos superiores aqui. Então, em 1965, foi criada a primeira faculdade de Direito aqui no Acre, a primeira e a única até hoje, né? E em 1979, de Economia. Mas com relação ao magistério, nós carecíamos de professores também preparados, que já havia curso de segundo grau, como científico, que era um curso muito bem aceito na época, um dos melhores cursos em nível de segundo grau. Então, em 1970, houve um movimento, ex-alunos já recém-formados, professores, e tendo à frente também o professor Aurélio Gélio. Nós fizemos passeatas, fizemos movimentos, né? Nessa época era a professora Ed Marques, Eli Catunda, professora Maria José Reis, professora Raimunda Carvalho, Glicélia. Então fizemos movimentos e pedíamos, né, solicitávamos um curso superior que nos formasse para atender bem um magistério de segundo grau. Foi então que o professor Aurélio Gélio tomou a frente, né, e depois de muita luta, em 1970, já veio a primeira, 4 cursos foram criados. Primeiro era pedagogia, letras e matemática com licenciatura plena, e estudos sociais com licenciatura curta, né? Esses 4 cursos. Então, depois de muitos movimentos, muita luta mesmo, porque nem recursos nós tínhamos. O Acre não dispõe. Eu quero também ressaltar que o meu irmão, que foi o primeiro governador do estado do Acre, José Augusto de Araújo, ele criou uma faculdade, sim, por meio de decreto, porque na época ele ainda não podia ter, assim, ser pelos deputados ainda, porque estava instalando a criação. Então, pelo decreto número 187, de 23 de março de 1964, ele criou a primeira faculdade de Direito, aqui no Acre, de Direito. Mas foi quando ele teve que viajar ao Rio de Janeiro, e lá infartou, e ele deixou o decreto pronto porque ele queria fazer uma solenidade para assinatura. Só que lá ele teve um infarto. Então foi assinado pelo que estava respondendo, presidente da Assembleia Legislativa, o Aquel Fares, né, que assinou o decreto. Depois que ele foi cassado, porque veio o movimento da Revolução, e essas ideias ficaram de lado. Ninguém queria nada que fosse feito por ele. Política, aquela coisa toda, que a família toda sofreu muita pressão, e os amigos e o povo aqui, de modo geral. Em 1970 foi que nós começamos então com esses cursos que eu já fiz referência. Eu entrei no curso de letras, né? Para a instalação veio o professor Guerino, que era Guerino Ângelo Anselmo, que era diretor da educação da UNB. Ele que veio instalar, que fez todo o projeto, ajudou a fazer o projeto aqui, e que também veio aplicar as primeiras provas. Me lembro perfeitamente que foi a primeira prova de gabarito que eu fiz na minha vida. Fiquei um tanto até confusa. Aí, então foi criada o primeiro, a esses cursos, foi reunido no centro universitário, era chamado Centro Universitário, CEU, né, a sigla. Aí depois, com mais um ano, logo em seguida, não demorou muito, aí foi Universidade do Acre, né? Era faculdade, Universidade do Acre, aqui tudo era faculdade, era universidade, mas chamou a Universidade do Acre. E
E eu fiz parte da primeira turma, na área, como eu já falei, nos formamos, a nossa turma de letras, todo esse curso, só estudos sociais, que foi em 72, saiu a primeira leva, né? Primeira turma. Nós outras concluímos em 1973. E quando foi, esperamos a federalização, porque havia, assim, uma união muito grande, a gente tinha um pacto também com o diretor, o Augélio era muito acessível, ele não deixava os alunos de fora para nada. Nós tomávamos parte, nós sabíamos passo por passo o que estava se passando. Então, ele nos aconselhou a colar só em 74, né? Dezembro de 74. Aí saiu a primeira turma de letras. Depois, agora eu quero falar como era a instalação. As instalações eram precárias. Funcionavam esses 4 cursos naquele, hoje é Rodrigues Leite, mas na época era a Escola de Comércio Acreano, né? que era de contabilidade, que ali era o curso de contabilidade. Ali foi a nossa primeira instalação. Muito calor, muito ruim, muita precário, mas a gente vencia, né, todos os obstáculos. Depois, aí ao lado, logo, tinha uma casa de um médico que chamava Dr. Monte, e lá funcionava a parte administrativa, reitoria, não era reitoria ainda, diretoria, e toda a administração ao lado. Só depois que nós ganhamos o prédio, isso nós íamos para a rua fazer passeata, pedindo faixas e tudo, né? E o Jarbas Passarinho esteve aqui a convite do governador Wanderlei Dantas. Foi quando ela passou a ser justamente Universidade Acreana, né? Do Acre, Universidade do Acre, UNACRE. E então nós nos mudamos para o prédio que chamava-se Palácio da Cultura, né? Inicialmente emprestado e depois foi doado também para a UFAC. Ali foi que nós nos formamos, as primeiras turmas dessa leva nos formamos lá. E também já tinha havido em 1970, foi a do pessoal de Direito, né, que se formou, e depois o de Economia, e depois o nosso, desses 4 cursos. E deixa eu uma coisa importante. Acho que eu já falei. Peraí. Apaga.